Bem, gente, vamos continuar falando sobre os 30 anos de Carnaval e dessa vez falar um pouco do ano de 1997, o ano que debutou na Sapucaí o Joãozinho 30, né? Primeiro título do João na passarela do samba, primeiro e único, né? E tirando isso, tirando essa alegria, tirando esse fato histórico, foi um dos piores anos de Carnaval da década de 90. Muito fraco, escolas muito problemáticas dentro do desfile, fora do desfile, no pré-carnaval, problemas administrativos, problemas em quadras, a falta de dinheiro, mudança de regra, enfim, uma conjuntura muito negativa para uma festa tão feliz, tão mágica como o Carnaval. Claro que isso só poderia resultar num ano fraco de desfiles. Mas é óbvio que não só de mazelas vive o Carnaval, a gente também nós tivemos muita coisa interessante, né? A gente também teve alguns desfiles que marcaram, algumas gratas surpresas, outras nem tanto, e é isso que a gente vai ver agora, né? Três coisas chamam a atenção. Primeiro, é o primeiro ano que a gente vai ver 8 alegorias, né? Com certeza, é a partir de 1997 que ganha muita força a estrutura acoplada, né? Os carros acoplados. As escolas têm que fazer alguma coisa, porque foram limitadas a 8 alegorias, não estavam acostumadas com isso, então como transformar uma alegoria em duas? Né? O Joãozinho tentou fazer isso em 96 com a Viradouro e deu muito errado. Mas 97 e depois de 98 a gente vai ver que é o grande ano das alegorias acopladas, mas 97 foi assim o teste mesmo de será que vai dar certo, né? Outra coisa que me chama a atenção também em 97 é que pela primeira vez, desde a história do desfile de carnaval, vai ser aceito pela Liesa os enredos estrangeiros. Tá? Se é bom ou se é ruim, isso a gente vai descobrir depois com o passar do tempo. Mas é óbvio que uma coisa que foi proibida por tanto tempo e agora liberada, causa uma certa estranheza, causa uma certa resistência. E mesmo sendo liberada, apenas uma escola achou de se utilizar do estrangeirismo para fazer seu carnaval. E essa ideia não foi muito boa, porque era a primeira escola que ia entrar na Sapucaí, né, e com uma temática que por muito tempo foi proibida e que gerava uma certo incômodo no apaixonado por carnaval. Mas mesmo assim a Rocinha, que foi a nossa primeira escola, e aí a gente vai começar a falar um pouco dos desfiles, apostou na temática estrangeira falando sobre a Disney. E não deu muito certo, né? Não pela Disney, nada contra a Disney, nada contra o enredo estrangeiro, desde que ele seja bem feito, que ele tenha uma ligação, porque fazer gratuito também eu acho que fica meio perdido, mas a Rocinha não acertou na mão, recebeu um bom patrocínio da Disney, mas parecia que você estava olhando um catálogo da Disney, da Disney World, né, com os parques temáticos, com as atrações. Não tinha muito cara de carnaval, tinha mais cara de propaganda. É tão cara de propaganda que a escola foi penalizada por merchandising e isso resultou de forma direta no rebaixamento da escola, né? A segunda escola que entrou na Sapucaí, num contraponto ao que a Rocinha fez, levou o Rio de Janeiro para a avenida. Um dos principais cartões postais do Rio, o Jardim Botânico. Estou falando da União de Tijuca. Porém, também passou sem graça. Né? Passou apagada, não soube se tirar dali do Jardim Botânico as cores, a vida que tinha ali dentro. E passou uma escola muito miúda, muito apagada, muito xoxa. Não sei se por conta ainda da posição de desfile, que era muito cedo, mas sonolento. Essa é a palavra que define o desfile da União de Tijuca em 97. Desfile sonolento, para não dizer chato. A terceira escola que entra já fez totalmente diferente. Veja só o que é expectativa e como saber corresponder bem a uma expectativa.
A Porto da Pedra subiu em 96, fez um desfile lindo, se credenciou a ficar entre as grandes e isso gerou expectativa para 97. O que é que essa escola que conseguiu ficar aqui vai fazer a partir de agora? Será que ela tem peito? Será que ela é robusta o suficiente para se consolidar num desfile de grupo especial? Batata. A Porto da Pedra fez, para mim, o melhor desfile da noite de domingo em 1997. Por quê? Ela pegou um tema sobre loucura, um tema genérico, e abordou da forma mais simples possível, mais carnavalesca possível, que foi pegar personagens que tinham uma história que poderia ser ilustrada, que poderia ser retratada e colocar no seu desfile. Chama atenção para a comissão de frente, que foi muito bem feita com aqueles Napoleões, o Portal da Loucura, que era o carro abre-alas, com uma justa homenagem às pessoas, aos doentes mentais do Pinel, que estavam participando do desfile, quase que como adereços do carro, porque eles estavam todos vestidinhos de branco, até com a cara pintadinha de branca, amarradinhos lá, não por nada, mas por uma concepção do desfile, né? E dando um efeito muito bonito. Uma outra coisa que também chamou muita atenção, aquelas plantas carnívoras gigantescas do carro da Dona Maria Louca, soltando bichos de água para a plateia, com a perfeição. A plástica da Porto da Pedra foi linda, o desfile foi leve, o samba, uma raridade em 97. Foi bom. O Vantuí, já tinha se destacado bastante em 96, deu um show. Enfim, a Porto da Pedra disse, eu estou aqui e eu tenho sim bagagem, eu tenho sim respaldo para ficar aqui. Eu até brinco, quando a gente está conversando na mesa de bar com os amigos sobre 97 e tal, eu sempre digo, olha, esse desfile caísse na mão de uma Mangueira, de uma Portela, de uma mocidade, isso era título. Era título, com certeza. A quarta escola, né? Depois de uma apresentação linda da Porto da Pedra, a expectativa era que o Império Serrano mantesse o desfile num ápice. Até porque eram 50 anos de Império. O Império vinha de um 96 muito bom, com um samba muito bom, apesar de ter ficado só numa sexta posição, mas era um resgate. E o Império não soube se utilizar disso. Fico imaginando, poxa vida, já pensou o Império contando a história dele, homenageando Ivone Lara, homenageando Mano Décio da Viola, homenageando Cira de Oliveira, Fuleiro, enfim, cada pedacinho daqueles 50 anos sendo contado na avenida. Isso que eu estou falando aqui para vocês é a minha imaginação e eu creio que é a imaginação de muitos, porque só ficou na imaginação. Nada contra o homenageado, mas não cola, não bate, não dá liga, não vai dar liga nunca a homenagem que o Império Serrano fez a Beto Carreiro, ao parque, ao homem e ao parque temático Beto Carreiro. Principalmente nos seus 50 anos. Né? Então, foi desastroso. Essa é a palavra. Eu não digo nem para o desfile do Império. Teve até alguns momentos interessantes. Teve um carro do Lago do Cisne muito bonito. Né? O problema foi que a escolha do enredo foi desastrosa. Você sabe aquela coisa quando você escolhe e diz assim, não vai dar liga, é ruim. Lembra do iogurte na Porto da Pedra, que desde a hora que ele foi escolhido, ele foi criticado, e isso foi virando uma bola de neve? O enredo era ruim, gerou um samba ruim, que gerou um desfile ruim, que gerou uma posição ruim. Estou falando isso porque é o caso mais recente para muita gente que assiste. O Império foi basicamente isso que aconteceu. Né? Tudo começou na péssima escolha do enredo. Porque quando se escolheu aquele enredo e se abriu mão de contar a história da escola, num ano tão importante que era o jubileu da escola, com certeza desanimou o imperiano, com certeza deixou o imperiano triste, faltou garra, faltou vontade do próprio imperiano de estar. A gente entende muito disso. Às vezes as escolas que têm muita história, quando passam batido por essa história, fere o torcedor, aquele torcedor mais apaixonado. Eu não duvido que isso tenha acontecido dentro do Império em 97. Foi uma outra escola também que sofreu
com o merchandising, foi penalizada e também por conta disso, veja quantos pontos negativos, por conta disso acabou pagando um preço muito alto, que foi o rebaixamento, no ano do seu aniversário de cinquentinha. Né? Enfim, passado o Império e a tristeza do Império, veio a... É chato, realmente, às vezes a gente... Eu sou portelense, né? E eu sei que a minha escola tem história, e eu respeito muito a história das escolas que têm história. Né? Falar de Mangueira, falar de Império, falar de Salgueiro, né? Não desmerecendo as demais, mas essas escolas elas têm uma responsabilidade muito maior com o carnaval, porque elas praticamente criaram o carnaval. É como, por exemplo, a Beija-Flor hoje. A Beija-Flor criou uma história com os dias atuais do carnaval que tem que ser respeitada. Né? Assim como essas quatro, Mangueira, Portela, Império e Salgueiro, têm uma representatividade muito forte para a história do carnaval como um todo. E aí você passa por uma situação dessas é complicado. Mexe com o brilho do torcedor. Poxa vida, era um momento para o Império embalar. Mas, enfim, passou, já ficou para trás uma página para ser virada na história do Império Serrano. Grande Rio. Outra escola que gerou uma expectativa danada. Por quê? Porque achou um enredo interessante, um enredo que gerava uma curiosidade. Quando você falava, vou contar a história daquela estrada que matou tanta gente lá em Rondônia, a estrada no meio da floresta, né, a Madeira Mamoré, e vou contar essa história e vou mostrar o que aconteceu dentro da floresta. Então, gerava uma curiosidade. Puxa vida, o que aconteceu ali? Né? Que problemas foram esses? Era quase como uma aula de história. Era quase que uma aula de história regional lá de Rondônia. O samba era lindo. O enredo tinha tudo para dar certo. O Alexandre acertou em algumas coisas de alegorias, mas eu acho que teve três coisas que jogaram a escola para baixo. Primeira, as fantasias, eu não gostei do tom. Achei muita coisa muito forte e às vezes dava um cansaço visual. Segundo, a escola passou inchada, teve que correr no final, atropelou a evolução e deu um problema danado lá para manter o compasso do ritmo do desfile da escola. E ainda seguindo essa linha desse ritmo, eu não sei o que acontece às vezes com a Grande Rio. A Grande Rio tem uma comunidade fechada que é a Duque de Caxias, assim como a Beija-Flor tem Nilópolis. E a Grande Rio, o povo que vai para o desfile da Grande Rio, algumas vezes acontece isso. Eles chegam inchados e de repente eles murcham. Eles evoluem ao invés de evoluir e crescer. Aconteceu isso esse ano com Maricá. A escola começou a passar, estava bonita, estava empolgada. O samba não era a obra, mas era um bom samba para sambar, para dançar, para brincar. E a escola morgou. A escola apagou. Em 97 aconteceu a mesma coisa. Teve uma hora que você, quem lembra do desfile, pode estar se lembrando dessa situação. Tem uma hora que a escola começa a passar que parece uma procissão, um velório. E eu não entendo o motivo da Grande Rio ter feito isso em 97, porque tinha um dos melhores enredos, uma plástica muito boa e um samba muito bom. Mas tem uma hora que a comunidade parece que é uma pane geral e a escola deixa de ficar conectada com a questão de evolução e harmonia. Mangueira. A Mangueira fez um enredo desses que a gente costuma chamar chapa branca. Né? E daí? Primeira coisa, não tem nada contra o enredo de chapa branca, acho que é válido sim, e principalmente quando é com o Rio. Acho que o Rio é válido a toda hora. A Mangueira pegou a história do Rio ter sido candidato às Olimpíadas de 2004 e contou essa história em forma de apoio à cidade. E tinha o útil ao agradável, um enredo com uma plástica, com um visual, com uma história interessante nas mãos de uma pessoa que
estava no auge do talento. Que pena ter perdido aquele rapaz tão cedo. Oswaldo Jardim. Né? O Oswaldo deu a estética da espuma. O carro do Nero é lindo o carro do Nero. Né? E a estética da Mangueira estava muito bonita, coisa que há muito tempo não se via. O samba não era lá grandes coisas, mas tinha uma situação, uma coisa, não sei nem como definir esse ser. Né? Eu estava assistindo esses dias um vídeo da Manchete e parece é o pai da matéria. A Mangueira tinha jamelão, cara. Então, o jamelão consertava até cabeleira do Zezé. Né? Então, a Mangueira passou muito bem. Né? Eu acho que o que faltou ali para a Mangueira incomodar mesmo, e de repente até ganhar o Carnaval, não estava longe disso, foi um pouco de atenção em uma ou outra situação. Por exemplo, eu me lembro perfeitamente da comissão de frente da Mangueira. Muito simples, mas muito eficaz. Né? E tinha umas meninas com os capacetes de ciclista. E tinha uma que não estava usando esse capacete. Se caiu pelo meio do caminho, se não chegou a tempo, não sei. Eu sei que estava faltando e que provavelmente o jurado de fantasia, o jurado de comissão de frente, deve ter visto isso. Né? Mas de longe foi o melhor desfile da Mangueira da década. Né? Até então. Ainda vem 98 aí. Né? Chega uma das mais badaladas escolas do momento, Imperatriz. E chega com um samba que, para mim, tem um refrão muito bom, que é esse refrão do meio, né? Principalmente quando joga a melodia para cima, na primeira parte, piano me diz quem é, a pioneira, piano me diz quem é, a machicheira, olha, piano me diz quem é. Então, um samba que tem um momento de explosão, que chama o componente para cantar, mas parece que a Imperatriz esqueceu o que fez com o público em 96 com o Bom Samba e não fez em 97, porque tinha um samba que tinha um trunfo no momento ali, mas não utilizou. A escola passou fria e por raríssimas vezes na década de 90, não sei 95, mas ela não foi punida por isso, você viu a Imperatriz errando no seu conjunto alegórico, não em forma de concepção, mas em forma de funcionamento. Ó. 2 carros quebraram da Imperatriz, né, e isso gerou um problema sério, uma avaria para a escola. Mas foi um desfile bonito e não tem como não destacar aquela comissão de frente com aqueles pianos, com aqueles teclados nas costas. Né? E fechando a noite o Salgueiro falando sobre a loucura, como a loucura influenciava os artistas. E o samba, olha, para mim, se não é o pior do ano, tá perto. Muito pesado, com ligações melódicas estranhas, o que poderia se tornar algo harmônico, eu não sei se era a voz do Quinho, se tornou algo ofensivo aos ouvidos. E a primeira coisa, fechar um dia de desfile já com o sol nascendo, com aquele samba, é meio caminho andado para não dar certo, para o desfile não dar certo. Sem falar que a estética não estava legal, né? Não tem como você não fazer a comparação, você pegar a cor da pedra que passou linda, que passou leve, que passou solta, que passou brincando com um salgueiro engessado. O salgueiro passou engessado. Nem parecia salgueiro. Né? E não tinha como o salgueiro brigar por nada com aquele desfile. Claro que não ia correr riscos nenhum. Né? O salgueiro tinha quesito, mas falhou em outros. E isso iria lhe tirar verdadeiramente da briga por alguma coisa. Encerra-se o primeiro dia, começa-se o segundo com a Santa Cruz falando de bandeira. Né? Eu acho que ela deveria ter levantado um pouco mais a bandeira da Peguem Leve Comigo, porque infelizmente teve problemas muito graves de acabamento, problemas muito graves de escolha de cores de fantasia, até mesmo de formato de carros. O samba até gosta do samba da Santa Cruz, mas não dava. Não dava. A Santa Cruz teve problemas seríssimos. Né? Aí vem a segunda escola da noite. Joãozinho 30 teve uma isquemia, teve um problema de saúde grave.
mas ele precisava se redimir do que tinha feito em 95 e 96 pela Viradouro. Ele tinha que lembrar para o povo que ele ainda era Joãozinho 30 e que não queria deixar de ser. E a mente dos gênios, elas funcionam assim, principalmente quando elas são cobradas. E o cara me joga um carro totalmente negro como um abre-alas, né? Que sacada de mestre. São as trevas. Trevas, luz, a explosão do universo. Então, começamos com trevas, então o desfile vai começar com trevas. E foi algo estarrecedor, como muita coisa que o Joãozinho já fez. Detalhe, se você olha o carro de perto, você vê que tinha saco de lixo, que tinha formato de coisas quase que em tom surreal, abstrato, mas aquele conjunto negro com uns nuances de violeta, de lilás, de roxo, é algo sensacional. E assim, o desfile começa logo de cara com essa explosão negra. E você diz, o que é que vai vir mais por aí que pode chamar a atenção? A Viradouro era uma escola que iria incomodar e quebrar aquela polaridade imperatriz-mocidade. Né? E a Viradouro começou a atuar nos seus setores. Tinha um bom casal, Marquinhos e Patrícia, e começou a dividir as atenções do que ela tinha. Tinha um bom conjunto estético, um bom conjunto alegórico de fantasias, de alegorias, e tinha também um samba legal, não era a obra, mas era um samba bom, e uma bateria eficiente e abusada, né? Que lançou a paradinha funk dentro da Sapucaí e foi um trimelique só, né? Resultado deu no que deu, Viradouro ali, fortíssima candidata ao título. Mas ela estava indo 6 escolas desfiladas, né? Passada a Viradouro, entra a Ilha. Olha, eu gosto muito da Ilha, né? E eu acho muito chato quando uma escola que é carismática leva os seus problemas para dentro da Sapucaí. O problema interno se resolve internamente. Chama o cara na tua mesa, na tua sala, resolve lá com ele. Né? E o presidente da ilha, eu me lembro bem disso, anunciando aos 4 cantos que o carnavalesco nem ia participar do desfile porque estava demitido. Né? Na época era o Zaniel. Eu particularmente acho o seguinte: carnavalesco não termina um desfile, eu desconheço a maldade dos carnavalescos quanto a isso. Não fazer por preguiça, por maldade, eu acho que isso não acontece. Se ele não acabou, possivelmente foi porque a escola não deu a estrutura que ele pediu. E existe planejamento. Se existe planejamento, e se a escola concorda, a escola tem que arcar com aquele planejamento para o desfile ser finalizado. A ilha me entrou toda mal acabada, toda com fantasias faltando, com carros inacabados, aparecendo madeira, ferragem, pererei, pererei, pererei. E o presidente jogou a culpa em cima do carnavalesco. Ora, meu amigo. A gente não pode culpar o carnavalesco quem aparece, quem se expõe, mas a gente não pode culpar o carnavalesco por ele não ter recursos para trabalhar. Né? Então a ilha desfilou com problemas. O que desfilou na ilha foi o problema interno. A ilha entrou tensa na Sapucaí, nem parecia a ilha brincadeira, a gente conhece. E, para mim, assinou o termo de rebaixamento. A ilha não foi rebaixada porque Império, porque o Estácio, porque a Rocinha perderam pontos. Se não, era um beijo para a ilha e ela teria nascido. Né? Não foi bem. Não foi bem mesmo. Outra que também não foi bem foi o Estácio. Né? Uma outra escola que assim dá uma pena danada a gente falar, poxa vida, o Estácio que em 92 tinha sido campeão, só 5 anos depois estava numa pindaíba dessas, né? Sem quadra, sem dinheiro, sem gente de expressão para brigar pela escola, eu estou falando de administração mesmo, e o Estácio fez um desfile caótico, nem o Max conseguiu contar a história do perfume e deixar Estácio bem na fita. Não foi o ano do Estácio. Né?
Não deu. Infelizmente, foram muitos problemas que se refletiram no desfile da escola. E a gente já viu muitas vezes isso acontecer. Então fica aí o recado para esses presidentes, Portela mesmo, né, 2012, 2013, Mangueira em 2009. Quando a presidência vai mal, isso reflete, porque o desfile da escola de samba, ele é a culminância de todo um trabalho. Né? Existem etapas, processos, ali a finalização. Mas se você vem mal em todos os processos, não, cara, não espere que a finalização vá salvar o resto do trabalho, porque ela não faz milagre. Né? E aí vem a mocidade, atual campeã, nome forte da década de 90, juntamente com a Imperatriz, né? E um enredo lindo. Mais uma vez o Renato Lage dá um show, faz uma viagem pelo corpo humano, né? Pelas emoções, pelo coração, por todas as partes do corpo. Faz uma viagem quase que pitoresca de forma interna no indivíduo. Aí assim, não tem muito o que falar da mocidade, porque foi perfeita, o samba era um dos melhores do ano, o enredo era um dos melhores do ano, a estética era uma das melhores do ano. O problema da mocidade foi a harmonia, curiosamente. Né? E depois isso vai ficar mais claro um pouco. Havia uma tecnicidade nos desfiles da mocidade, até em 98 dá para perceber isso muito bem. Em 97 nem tanto, mas o jurado já captou que o desfile parece que está frio em alguns momentos. Né? Parece que está tão técnico, tão certinho que dá uma esfriada. Não é a mesma esfriada da Imperatriz, né? Mas a mocidade também tinha esse tecnicismo. E isso foi captado em 97 e custou um título da escola. Claro que o título da Viradouro não foi injusto, muito pelo contrário. Foi o melhor desfile do ano, no geral, naquele quesito que retratou toda a escola. No conjunto, a Viradouro gabaritou. Né? Aí, depois da mocidade, tinham ainda Beija-Flor, Portela e a Vila Isabel. A Beija, que também comemorava a cinquentinha, escolheu as festas. Foi até um enredo que o menino mandou uma carta para o Milton e o Milton aceitou o pedido e fez o enredo. Achei que houve alguns exageros, algumas discrepâncias, porque tem festas que não eram brasileiras, tiveram outras que ficaram num contexto meio estranho. Foi um passeio pelo calendário festivo do Brasil com a inclusão do Halloween, né? Que o Halloween é a festa do Brasil. O que eu retrato aqui é o seguinte, duas coisas. Primeiro, o Milton começa a trabalhar na Beija-Flor em 94. E em 95, fez 95, 94, 95, 96. E em 97 se confirmava aquilo que a gente já esperava. Que era uma estética que causou um espanto positivo no começo, mas que cansou muito rapidamente. Por quê? Porque era muito escandalosa em algumas coisas, muito devaneada demais, né? E às vezes saía demais da realidade que a gente podia alcançar, mesmo sabendo que o carnaval é surreal. Né? Mas eram muitas viagens que acabavam não sendo tão acertadas em forma, né? Em forma estética. Cores berrantes, né? Coisas muito grandes, formas muito abstratas e chegava ali ao momento que a Beija-Flor, como é uma escola muito sensata, Beija-Flor percebeu isso e chegou ao momento de parar, dizer não dá mais, bom trabalho que o Milton fez até aqui, tanto que ele deixou nos 4 carnavais, colocou a Beija-Flor nas campeãs dos 4 anos. Mas saturou e foi o último ano. E outra coisa que me chama a atenção, um erro gravíssimo que jogou a harmonia da Beija-Flor fora.
Amo de paixão. Não tenho nenhuma ressalva, não tenho nada. Para mim é o maior puxador da atualidade e quando o Jamelão estava vivo, eu brigava de frente com ele, que é o Neguinho da Beija-Flor. Neguinho transforma modinha em samba do encantado. Mas, cara, o erro que ele cometeu não poderia passar desapercebido, né? Todo o refrão é cantado duas vezes. O refrão de meio da Beija-Flor, já no final do desfile, eu acho que no minuto 47, por aí, 50, 57, ele engole a segunda parte do refrão, justamente quando a bateria estava se preparando para fazer a paradinha daquele momento, né? A Páscoa do Coelhinho, com a filharada, homenagem de carinho à nossa mamãe amada. Nos arraiais tem quadrilhas, anarriê, no terreiro, o xirê, saravando, o xumaré. Na hora de repetir, ele não repetiu, ele foi embora lá, vou eu pro Halloween. E a bateria ficou, teve que engatar rapidamente para não perder a batida, porque ela ia fazer a paradinha na segunda passada do refrão e o neguinho foi embora. Né? E foi um problema sério, grave. Claro, ele é neguinho da Beija-Flor. Quem sou eu para criticar ele aqui? Mas errou e a gente tem que ter a humildade de perceber quando a gente é. Portela, decide para esquecer. Samba ruim, chática ruim. Poderia ter sido bom, mas Olinda não rendeu nada para Portela. A água quebrada, enfim. Não tem muito o que falar, porque foi um desfile esquecível. Não dá. E a Vila fecha o carnaval com a dignidade de Vila Isabel, com um samba muito bom, pedindo para que o samba continue vivo. Né? E também foi outra escola que passou bem, mas passou dentro das suas limitações, não tinha muita coisa para mostrar, além da sua força, da sua garra, que foi o que determinou a zona intermediária da Vila Isabel. E com isso a gente encerra 97, né? Mocidade vice, Viradouro campeã, a Harmonia derrubou a Mocidade, né? E no que derrubou a Mocidade, alavancou a Mangueira, que a Mangueira subiu disparadamente nos dois últimos quesitos e chegou no terceiro lugar. Curiosamente, a Beija-Flor conseguiu ainda um quarto lugar, que eu não sei como. E o quinto lugar ficou com a Porta da Pedra, que tinha empatado em pontos com a Imperatriz, mas no desempate, e muito justo, a Porto ficou com o quinto lugar, porque merecia ficar mais à frente. Pelo menos à frente da Beija-Flor em 97. Né? Mas esse foi o ano de 1997, um ano difícil, mas que deu carnaval. Certo? Então, até a próxima. Obrigado.